ver. O Luca, qual dica você pode dar a uma barbearia se posicionar bem nos canais digitais, além de investir na experiência do cliente? A parte Quem digital, perguntou? né? Foi o Luca Dias. Luca Dias? Luca Dias. Ô, Luca, tal você de Luca Dias aí. primeiramente você vem no Máximo do podcast. E depois você começa a seguir o Navarro. Ah lá, verdade. Não, mas a rede social é algo incrível. Hoje a gente estava até conversando. Ela te joga lá para cima como te joga lá para baixo. Quando começou a barbearia, eu postava um cabelo bem cortado. Nossa, era 1000 curtidas, era uma assim, você ganhando seguidores. Por quê? Era uma novidade. Hoje o nosso maior desafio é fazer algo diferente. Por quê? Cabelo bem feito, barba bem feita, qualquer esquina você tem. Qualquer esquina tem um Instagram com cabelo bem feito, barba bem feita. Então se tornou algo comum, algo que não chama mais atenção. Então assim, você tem que ser criativo. Eu não vou falar, eu estava com o Gui convidando ele para fazer um videozinho diferente de uma tendência. Então assim, é difícil, porque não é todo dia que você vai ter uma ideia nova. Então você vê N barbeiros, tem um barbeiro que você procurar aí, hoje se tornou referência no mercado, e era um barbeiro normal, simples. Você pesquisar, Juarez, ele que começou com, ele explodiu com o visagismo no Brasil. Hoje, vou te falar mais ou menos, cortar um cabelo com ele custa R$3.000. Ô, louco. Entra aí, vê os views dele. O Entra cabelo aí. cresce depois? Porque é chato, né? Não, ele já cortou do Pablo Marçal, de um monte de influência. Pô, cortou Mas do por quê? Marçal, multiplicou, hein? Ele tem mais de 1 milhão de seguidores já. O Juarez tem mais de 1 milhão de seguidores. Mas por quê? Ele começou uma novidade. Ele punha o cliente e o cliente falando para ele. Ele pergunta para o cliente, o que você quer? O que você quer que a tua aparência diga de você? O que você quer da vida? O que você faz? Ele pergunta. E é uma coisa que basicamente os barbeiros faziam. Só que o visagismo é toda uma técnica. Ele aplicava a técnica do visagismo em cima da... Só que ele começou a fazer vídeos sobre isso. E isso explodiu. Se você olhar no TikTok, meu, as visualizações dele eu sei quem é. são milhares. Todo mundo já viu Eu alguma já sei coisa quem é. desse. Então, assim, ele fez algo diferente, explodiu. Então, ele tem vários exemplos. Então, é difícil ser diferente. Então, mas você tem que ficar sempre prestando atenção, não só criticando. Existe muito barbeiro que critica as coisas novas. Eu já vi, assim, uma vez tentaram, um exemplo, um barbeiro, eu não vou falar o nome e não vou falar a empresa. A empresa patrocinou ele para ele fazer um desenho no sovaco. Desenho, uma tatuagem. Não, desenho nos pelos. no cortar o pelo? do sovaco. Eu vi um monte de barbeiro criticando na época, né? Cara, alguém pagou para ele fazer. Se tá certo ou errado, é uma coisa nova. Não pegou? Não pegou. Mas poderia ter pego. Então, assim, você tem que ser diferente. Ser diferente é como ser empreendedor. Pode dar certo, pode dar errado. Sim. Não sendo, é minha opinião, tem um pessoal, a internet hoje o pessoal vai pro ridículo, né? Sim. Eu sou contra isso, mas tem gente que ganha com isso. O nosso Tiririca virou político falando pior que está, não fica. Criou um bordão, né? Criou um bordão, foi Estourou, lá e elegeu ele mais um monte. Então, assim, Sim. a internet leva a isso. Então, assim, seja criativo, seja único, tente criar uma tendência, não seja repetitivo. É difícil não ser repetitivo, porque você postar todo dia são 365 postagens. Haja imaginação para fazer coisa diferente. E me fala uma coisa, em relação a essa inovação, hoje tudo está entrando em inteligência artificial, Sim. né? Você acredita que essa tecnologia, essa opção vai entrar nas barbearias também, ou já está na barbearia, já entrou. enfim, já Gente, entrou? Se você pesquisar aí, pesquisa. Tem um vídeo do Elon Musk com um robô cortando o cabelo dele. Meu Deus do céu. Uma vez, há um tempo atrás, eu estava conversando com os barbeiros sobre isso. Cara, eu fiquei viciado no chat de inteligência artificial, porque tudo que você quer, a informação, antigamente era Google. O Google te traz reportagem, te traz... A inteligência é como se você estivesse falando com uma pessoa com QI
X milhões com uma memória de X milhões, porque ele te responde. Você pergunta, ele responde. Você pergunta, ele responde. Às vezes você questiona, tem certeza? Ele vai buscar fatos. Então, assim, dá para crescer com a inteligência artificial. E assim, o barbeiro me questionou. Navarro, desculpa, mas o robô nunca vai substituir a gente. Eu fui numa palestra um tempo atrás sobre inteligência artificial e não só inteligência, falando sobre a tecnologia. Os caras falando, gente, vocês têm que entender que muitas profissões vão acabar. E muitas profissões vão nascer. O cara deu um exemplo. Hoje, há uns anos atrás, para fazer uma ponte, você contratava uma empresa de engenharia que tinha X engenheiro fazendo milhões de cálculos para chegar para fazer a ponte. Hoje você põe mais ou menos, você põe a ponte, vai de tal ponto a tal ponto, tem tantos metros, você precisa de um técnico para colocar as coisas. O computador faz, ele calcula quanto vai de cimento, quanto vai disso, quanto vai de ferro, quanto vai disso. Toda. Isso em segundos. O que levava você tem uma empresa, uma indústria. A peça que você faz hoje, com certeza, eu não sei como você produz, hoje você tem impressora 3D, que dá algumas peças. Você vê algumas coisas, hoje você fala... Você usa, né? Nós temos, hoje, no nosso segmento, nós somos a indústria mais tecnológica do segmento, né? Na verdade, nós passamos por um processo de requalificação dos nossos colaboradores para a implementação da tecnologia, né? E eu perguntei sobre a inteligência artificial, justamente por isso, porque na indústria ela já não é uma tendência há muito tempo, ela é uma realidade. É realidade. Né, dentro da indústria. Então, assim, e eu percebo que cada vez mais ela está avançando. Eu não acredito na substituição de pessoas. Eu acredito na requalificação das pessoas para aprender a lidar com aquela tecnologia, né? Porque hoje, por exemplo, a gente não consegue segurar. Eu acho que substitui. Sabe por quê? Me permite. Você acredita na substituição? Eu comecei a trabalhar com carro, em concessionária de veículos. A primeira concessionária que eu trabalhei foi a Primo Rossi. A Primo Rossi era uma concessionária Volkswagen. Eu visitava a fábrica. Se você procurar em 1990, você dá um Google aí, quantos funcionários tinham na linha de montagem da Volkswagen? Na época, devia ter, sei lá, eu vou chutar um número, 30, 40 mil funcionários, 60 mil funcionários. Você vai na fábrica, hoje ela tem uma capacidade de produção muito maior, com infinitamente menos pessoas. Gente, pra você ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, a gente brincava. Você é corintiano? É corintiano? Não é. Você tem cara de corintiano, viu? Ele tem cara de corintiano. É que ele não tá falando. Eu sou São Paulino com todo orgulho. Mas assim, a galera que tá... Na época de carro, em 1990, a gente trabalhava na concessionária. Quando o Corinthians perdia um jogo ou perdia um campeonato, a gente falava assim, gente, não comprem carros produzidos nesse dia. A gente falava entre nós, porque o carro vinha com defeito. Você tá brincando. O carro, isso é mito, Navarro. Não é possível. Isso é mito, não é mito. Isso é mito, Navarro. Não é mito. Não o que é. acontece? Quem apertava um parafuso naquela época? Era um funcionário, era um metalúrgico. Quem fazia a solda? Era um metalúrgico. Era mão humana, gente. Eles falavam assim, na época eles falavam assim, é impossível substituir. Eu visitei, a montadora que eu visitei foi há 10 anos atrás. Você não vê quase gente. As pessoas que você vê dentro da montadora são na frente de um computador, controlando as coisas. Você vai ver um carro, vamos dizer, a carroceria vai entrar para uma solda. Vem assim um polvo de robôs com 30 braços, gente. É assim, você fica olhando. E não assiste o jogo. E não, cara, ela trabalha, se deixar 24 horas por dia. Todas as soldas são milimetricamente iguais uma da outra. Quer dizer, não adianta, um humano nunca vai conseguir ter a precisão de uma máquina. É notório que a indústria emprega menos hoje por causa mudou. da tecnologia. Ela mudou. E aí as pessoas precisam se requalificarem para estar em outras funções. Então, aquele trabalho mais braçal, você mesmo falou, a questão da solda e tudo mais, ele vai acabando, né? Mas vai sendo substituído. Exato, pelos robôs e tudo, mas as pessoas vão se requalificando e vai ter que ter alguém para apertar o botão starter do robô, vai ter que ter alguém para comandar tudo aquilo, programar o robô, inclusive, né? Mas é notório que emprega-se menos, principalmente desse segmento que você vem. Hoje, 50% do meu faturamento é para o segmento automobilístico. Eu trabalho muito, eu visito indústrias automobilísticas quase que semanalmente. Que legal. E assim, tem algumas que realmente você tem que procurar as pessoas.
né? Você não Só encontra, que né? a qualidade das Melhorou. pessoas de trabalho, das pessoas que estão ali, melhorou muito. Antigamente, né? Inclusive o nível era salarial, né? Porque Não, você vai pegar uma pessoa hoje, ele é pós-graduado, doutorado, tá ali, tá numa linha de montagem, só que ele é responsável por uma produção gigantesca.